Olá, querida, como é que você está? Tudo bem? Espero que você esteja bem e a sua família esteja bem. Bom, hoje nós temos o privilégio e a alegria de podermos conversar um pouquinho sobre a lição da Escola Sabatina. É a lição de número 10 da lição da Escola Sabatina. O título da lição do trimestre você sabe, né? A promessa, a aliança eterna de Deus. O título da lição da semana é a nova aliança. Você sabe que a lição da Escola Sabatina é um guia de estudos da Bíblia. Então, o nosso objetivo é sistematizar o estudo da Palavra de Deus. Durante um trimestre você estuda um livro da Bíblia, durante um trimestre você estuda um tema da Bíblia e assim você vai expandindo o seu conhecimento da Palavra de Deus e, consequentemente, conhecendo melhor o Senhor e Salvador da nossa vida. Tá certo? Queridos, eu vou ler para você o texto bíblico que introduz a lição dessa semana. Jeremias 31, verso 31, e nós lemos assim: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Esse texto de Jeremias é um texto muito significativo, porque para alguns traz a ideia de que toda aliança foi renovada, há uma nova aliança. Na realidade, a aliança é uma só aliança, é uma aliança eterna. E o mais legal de você saber sobre a aliança é você perceber que sempre Deus toma a iniciativa de vir atrás do ser humano para estabelecer com o ser humano pecador um acordo, um compromisso, uma aliança. Você quer ver só? Vou recapitular rapidinho com você alguns toques interessantes. Lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram, foi Deus que foi atrás do ser humano. Foi Deus que foi atrás de Adão e Eva e propôs para Adão e Eva e promoveu para Adão e Eva uma aliança, um pacto, um compromisso. Qual era a parte de Adão e Eva? Aceitarem e serem obedientes. Era só isso. Depois, Deus procura Noé, mergulhado numa sociedade totalmente corrompida pelo pecado, uma geração totalmente perdida. Mas é interessante como Deus olha para o ser humano de uma forma individualizada. Deus não olha uma massa humana, Deus olha para cada um de nós de uma forma individual. Olhou para Noé e Noé achou graça diante de Deus. Por quê? Porque Noé andava com Deus. Então perceba que não há desculpa para o ambiente onde estamos. Se quisermos andar com Deus, Deus promove condições para isso. Deus nos dá forças para isso. E ele estabeleceu uma aliança, um pacto, um compromisso com Noé. Uma geração toda foi exterminada, mas Noé aceitou e obedeceu a parte na aliança. A única coisa que ele precisava fazer era obedecer, e ele fez isso. Depois Deus estabelece um pacto, uma aliança com Abraão, e Deus promove condições para que Abraão pudesse ser obediente. E Abraão, usando a sua liberdade de escolha, decidiu ser obediente a Deus. Teve problemas, teve dificuldades, sim, mas decidiu obedecer e aceitar a aliança. Depois Deus estabelece uma aliança com Davi, Deus estabelece uma aliança com Moisés, com o seu povo, e Deus, de uma forma miraculosa, de uma forma muito generosa, está sempre tomando a iniciativa de estabelecer um pacto, uma aliança com o seu povo. Agora, em Jeremias fala sobre a nova aliança. O que significa a nova aliança? A nova aliança é no contexto da perfeição do sacrifício que há em Cristo Jesus. É por isso que é nova. A aliança é a mesma. Ela se expande, ela vai crescendo e ela se torna uma nova aliança, não no sentido de ser renovada, mas no sentido de que agora não são símbolos, mas sim a pessoa de Jesus Cristo, o sacrifício perfeito, o sacrifício suficiente é feito na pessoa de Jesus Cristo. Eu vou ler para você, abaixo da pergunta 6 da lição de quarta-feira, um parágrafo muito interessante, olha que coisa bonita. O problema da antiga aliança não era a aliança em si, mas o fracasso do povo em aceitá-la pela fé. Hebreus 4, verso 2. A superioridade da nova aliança sobre a antiga é que Jesus, que havia sido revelado por meio do sacrifício de animais na antiga aliança, foi apresentado na nova aliança por meio da realidade de sua morte e ministério sacerdotal. Em outras palavras, a salvação oferecida na antiga aliança é a mesma oferecida na nova. Contudo, na nova há uma revelação maior e mais completa do Deus da aliança e do amor que ele tem pela humanidade caída. Percebeu? A aliança é a mesma. A única coisa que difere da aliança
é que nesse Cristo maravilhoso, nesse Cristo bondoso, o sacrifício é perfeito. No Antigo Testamento, a matança de animaizinhos, o sacrifício de animais, era uma coisa necessária, que indicava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que indicava o Salvador que viria. Em Cristo, na nova aliança, esse Salvador veio. Esse é o Cristo que veio para morrer no meu e no seu lugar. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Deus estabelece uma aliança com você e comigo e diz assim para você: eu quero te salvar. E o que você tem que fazer na sua parte do acordo, na sua parte da aliança, é aceitar a minha graça e obedecer a minha vontade na sua vida. É simplesmente isso, porque a parte mais difícil, a parte mais dolorosa, a parte mais crucial, Cristo já fez, Ele já cumpriu. Tem gente que até diz o seguinte, que a aliança do Velho Testamento é mais severa, é sobre a lei, é uma coisa mais rígida, então a graça é só no Novo Testamento. Escuta só. A graça é estabelecida desde o Velho Testamento, desde lá do livro de Gênesis, desde Adão e Eva. Desde lá, eles não mereciam nada, eles mereciam morrer. Mas Deus estabelece uma aliança de graça, de misericórdia com eles. E quando fala-se da lei, né? Só guarda a lei de Deus um ser humano livre. Somente um ser humano livre pode guardar os mandamentos. Você quer ver uma coisa? Êxodo 20, a partir do verso 1, você encontra Deus dizendo o seguinte: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da casa do Egito, da casa da servidão. Deus estabelece ali uma liberdade para um povo que era cativo. Ele libertou o povo e então deu a lei para que o povo pudesse ser protegido por ela. No Novo Testamento, a lei é ampliada, porque o Senhor diz assim: olha, se você pensar apenas no adultério, se você pensar apenas numa mulher ou num homem, sendo uma pessoa casada, você já adulterou. Então perceba que a lei, ela aumenta o seu conceito no Novo Testamento. Mas o mais maravilhoso é você entender o seguinte, que a lei é concedida apenas para seres humanos livres. A nova aliança tem por objetivo de dizer assim para você de uma forma clara e inequívoca: Jesus quer te salvar. Você aceita a salvação? Você quer a salvação? Um grande abraço e que o bom Deus te abençoe ricamente.